Bem, pessoal, estamos de volta aqui com o debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal e vamos agora para o segundo bloco. O segundo bloco é da seguinte forma: na reunião que fizemos para decidir e ajustar as regras, nós deliberamos que seriam 11 temas, um tema para cada candidato. Como não estão todos os candidatos aqui, temos 5 candidatos. Eu queria que a gente escolhesse aqui 5 temas para que o candidato fizesse a pergunta dentro desse tema e dentro desse tema a gente permanecesse e fizesse a pergunta. O candidato pergunta, o candidato que for fazer a pergunta tem a faculdade de escolher o candidato que fará a resposta. Os temas são renda, saúde, educação, segurança, ética e transparências. A gente mantém esses 5 temas. Os seguintes: quais são os outros? Mobilidade, moradia, diversidade, cultura, meio ambiente, corrupção. Mobilidade podia entrar aí, né? Deixa todos. Deixar todos, aí a gente sorteia o tema. Aí, o que sortear, a pessoa pergunta. De acordo, mas quais são os 5? Lê de novo devagar. O primeiro, renda. O segundo tema, saúde. Segundo tema, educação. Quarto tema, segurança. O quinto, ética e transparência. O 6, mobilidade. O 7, moradia. O 8, diversidade. O 9, cultura. O 10º, meio ambiente. O 11º, corrupção. Os 5 primeiros, ok? Perfeitamente. Então, por gentileza. Mantenha os 5 temas, por favor. Um minuto, por favor, que a gente vai fazer o sorteio de quem faz a pergunta. Como a gente teve que decidir quais temas seriam, a gente vai esperar um pouquinho para que ela traga os temas aqui. Professora Fátima Souza vai fazer a pergunta. Por favor, professora Fátima. Só um minuto que a gente vai decidir qual será o tema. Lembrando a todos que estão em casa e a todos aqui presentes que o debate da TV comunitária convidou todos os 11 candidatos, porém nem todos veio participar conosco. Governador Hollenberg ligou e passou mensagem dizendo que não poderia vir, não falou o motivo. O deputado Rogério Rosso, a assessoria dele ligou e falou que ele também não viria. Agradeceu o convite e falou que não poderia vir. E, diante disso, a gente está aqui com 5 candidatos. Os demais candidatos não vieram e também não informaram o porquê de não vir. Professora Fátima, a sua pergunta vai ser sobre saúde, professora Fátima. Muito obrigada. Por favor, a senhora tem exatamente 1 minuto para elaborar a sua pergunta. Eu escolhi o candidato. Quero o Guilhem, por favor. Professor Guilhem, por gentileza. Professor Guilhem, o senhor tem conhecimento de que, infelizmente, a saúde pública do Distrito Federal anda, governo após governo, sem cumprir seu preceito constitucional, que é assegurar a todas as suas famílias saúde nos lugares onde ela mora. Se o senhor for eleito, quais são as suas medidas para que, de fato, toda a população do Distrito Federal possa ter saúde, uma saúde de forma qualificada, acolhedora, integral para todos, e que as suas famílias se sintam, de fato, que o Estado brasileiro está protegendo e assegurando com que ela tenha saúde em todas as suas dimensões. Não só na atenção primária à saúde, não só nos hospitais. Professora. Quais são as suas medidas?
Por favor, Guilherme, 2 minutos para a resposta. Lugar, a primeira medida nossa seria a gente encaminhar imediatamente uma auditoria de todos os contratos da área de saúde com as empresas privadas. Na nossa avaliação, existe hoje um processo avançado de terceirização em todas as áreas, mas em especial na saúde, que está desviando os recursos da saúde, os recursos públicos, para a mão da iniciativa privada, com vários contratos superfaturados. Nós vamos acabar com essa farra. E com essa grana que sobrar, e mais os nossos investimentos, a gente vai procurar investir em uma rede de saúde básica, da atenção primária, fortalecendo a saúde tipo SUS, né? Ao mesmo tempo, ter nas frentes de trabalho nosso a construção de postos de saúde, tá certo? Fortalecer uma rede de ambulâncias gratuitas e vans que leve os pacientes a serem atendidos em toda a rede, porque hoje não existe uma integração entre um hospital e outro, entre um posto de saúde e outro, o cidadão fica sendo jogado de um lado para outro, e a gente não pode assistir isso, a gente precisa realmente, a rede de saúde, atender o cidadão, e, ao mesmo tempo, colocar a saúde sobre o controle dos trabalhadores da saúde. Ninguém mais entende de saúde do que os próprios trabalhadores da saúde. Então, eles vão governar, eles vão dirigir a saúde, eles vão executar os planos, porque eles sabem o que o povo precisa e qual é a própria situação da saúde. Hoje, o servidor da saúde está completamente desvalorizado, com perdas salariais de mais de 25%. Por isso, a gente precisa reforçar a convocação dos aprovados em concursos e, ao mesmo tempo, melhorar o salário dos trabalhadores da saúde e também de todos os servidores do DF. Obrigado, professor. Professora Fátima, por gentileza, Guilherme, minuto. o que nós temos que fazer é implantar o Sistema Único de Saúde no Distrito Federal. Trazer de volta o Saúde em Casa. Em todas as nossas caminhadas, a população tem pedido Saúde em Casa de volta. A visita dos médicos. Precisamos zerar as filas dos hospitais. Precisamos acabar com a espera de 3 meses para consulta a especialidades. Precisamos fazer com que os agentes comunitários de saúde ajudem as suas famílias no seu processo de autocuidado. Eu tenho não só implantado no Brasil inteiro, mas Brasília é o devedor. Brasília nunca implantou o Sistema Único de Saúde. Brasília nunca cuidou das suas famílias de forma decente. As pessoas estão morrendo nos hospitais, as pessoas estão sem medicamento, as pessoas estão sequer sem fazer as cirurgias mais simples dessa cidade. Então, o nosso programa de governo é absolutamente claro. Vamos investir na prevenção, vamos investir na promoção da saúde, tendo os agentes comunitários de saúde como linha de frente, tendo o Saúde em Casa de volta, com os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais. E vamos fazer isso em parceria com os servidores públicos. Obrigado. Professor Guilherme, 1 minuto para a sua tréplica, por favor. Eu tenho total acordo com essas iniciativas, é por aí mesmo, eu quero parabenizá-la em relação a essas medidas, porque elas têm uma semelhança muito grande em relação às nossas propostas, ou seja, a saúde não pode ser considerada uma mercadoria. Ela é um direito do cidadão e nós, governando o Estado, junto com a classe trabalhadora, um governo da classe trabalhadora, que é a proposta nossa, tem que se preocupar em garantir a saúde pública. Nós não podemos acreditar que o sistema capitalista hoje vai dar saúde para o cidadão. Veja os planos de saúde aí. Olha como o sistema funciona. Aumentaram os planos de saúde 4 vezes acima da inflação, enquanto os trabalhadores estão com o salário congelado e arrochado. Então, se seguir o capitalismo em curso, esse sistema que cada vez mais vê a saúde como uma mercadoria que faz essa concentração de renda, a gente vai ver o cidadão cada vez mais numa situação extremamente precária. Obrigado. Muito obrigado, professora. Obrigado, professor. Vamos agora... Segunda pergunta, Alexandre Guerra. Por favor, Alexandre Guerra, você vai perguntar sobre educação. Quem você escolhe? Escolheu a professora Fátima. A Fátima. Professora Fátima. Professora Fátima. Estava falando sobre saúde, agora vamos falar sobre educação. Por favor, Alexandre, 30 segundos. 1 minuto. 1 minuto, desculpa. Bom, dentro do nosso plano de governo, a gente prioriza muito a educação. Eu fui professor
faz tempo que não leciono, mas sou mestre em administração, inclusive, defendo muito isso. A gente tem um plano estruturado de educação que começa na primeira infância. Oferecer creche, isso é um dos 30 compromissos, inclusive zerar a fila de creche hoje, porque isso é importante para a criança desde o início da sua vida. A gente tem um compromisso grande em ensinar, investir no ensino básico e ensino fundamental, muito importante. Né? O ensino médio técnico é algo que a gente quer implantar para colocar o aluno, né, depois do ensino médio, mais preparado para ingressar diretamente ao mercado de trabalho. Então, o nosso investimento vai ser no ensino em primeira infância, ensino básico, ensino médio, ensino fundamental. Quais que são as suas propostas, professora? Obrigado. Professora Fátima, 2 minutos, por favor. Alexandre, a nossa proposta é fazer uma reforma educacional no Distrito Federal, que vai desde as creches, e aí as creches com um diferencial. É importante que a população entenda. Ainda que a creche seja um direito da mulher, no nosso programa de governo, nós estamos trazendo a creche como um direito da criança. De 0 a 6 anos, todos nós sabemos que é o momento onde a criança faz sua formação, suas habilidades, sua intelectualidade, mas nós vamos fazer isso de forma integrada, até a universidade. Precisamos trazer a Universidade de Brasília para fazer a formação dos servidores, dos professores, precisamos valorizar os professores do nsino fundamental, do ensino básico, e mais do que isso, precisamos de rever um projeto político-pedagógico que essa cidade deve aos professores e aos jovens e adolescentes. Mas isso é feito de forma integrada. Não dá para você ficar aqui prometendo apenas creche. Ela é importante, insisto, para as mulheres e para a criança, mas ela é importante também vinculada ao ensino básico, médio e fundamental, vinculada ao ensino superior e vinculada, sobretudo, Alexandre, às universidades públicas e em parceria com as instituições de ensino superior, para que elas possam ter, como eu tenho insistido, um projeto político-pedagógico, para que as crianças tenham escola em tempo integral, para que essa escola em tempo integral tome sentido para os jovens que estão indo lá. Todos nós sabemos que a escola não tem sido mais atrativa, porque os governos não têm investido nas escolas, os jovens e adolescentes estão abandonando essas escolas. Então, o nosso plano de governo, repito, é integrado da creche ao ensino superior. E é isso que qualquer governo que tenha condições de ofertar uma educação de qualidade, com um projeto político-pedagógico decente, de acordo com as reais necessidades da população, deve se apresentar ao Distrito Federal. Obrigado, professora Fátima. Por favor, Alexandre. Ótimo, concordamos em muitos pontos. Professora, queria só agregar aqui um ponto à discussão. É muito importante a gente colocar meritocracia no serviço público, e na educação não é diferente. A gente tem escolas públicas que são referência no Distrito Federal porque tem um diretor capaz e competente que muda a realidade das escolas. O que a gente precisa fazer é que isso se torne mais frequente no Distrito Federal, tirando os diretores que estão gerenciando uma escola e não estão dando resultado e colocando pessoas competentes. Mas queria aproveitar aqui que eu estou com a pergunta, fazer uma outra pergunta em relação a essa questão do debate democrático. A senhora está nos debates chamados por outras emissoras, que infelizmente têm me deixado de fora. Queria saber se a senhora concorda com a minha presença, concordaria de me chamar para eu estar presente nos outros debates, independente, né, da questão da representação no Congresso Nacional, justamente porque nós, do Partido Novo, vamos disputar nossas primeiras eleições se não tivermos a chance de ter representação. Se a senhora concordar, eu trouxe um documento aqui para a senhora assinar. Obrigado. Professora Fátima, por gentileza, 1 minuto para a sua tréplica. Alexandre mudou de assunto. O assunto aqui é educação. Mas como eu acredito que a educação é a única forma do exercício profundo da democracia, eu quero ser solidária a você e acho que você tem que vir mesmo para os debates. E mais do que isso, tem que se apresentar e tem que trazer suas ideias. E eu sou uma nordestina, uma paraibana, que eu não preciso subscrever um documento para cumprir minhas palavras e para dizer que eu acredito na democracia, Alexandre, porque eu sou filha da democracia. Há mais de 40 anos que eu estou nos movimentos sociais do meu país, que eu ajudei a implantar os agentes comunitários de saúde, que eu fui para o processo constituinte, que eu defendi a Constituição brasileira, que eu estive lá ajudando, sou coautora do Sistema Único de Saúde, do capítulo 196 a 200, lá tem a subscrição da professora Fátima Souza. Então, não negaria ao exercício da democracia em momento algum. Nunca peguei atalhos. Então, nesse sentido, acho que é justo, merecido,
que o povo do DF possa saber quem é Alexandre Guerra, para que possa fazer sua escolha de forma democrática. Assine o seu papel, sim, sem nenhum problema. Obrigado. Obrigado, pessoal. Agora a gente vai para a segunda pessoa. Por favor. Todos concordarem, né? Deli, viu, Alexandre? Ensina para todo mundo. Vamos, pessoal. Vamos lá. Vocês. Professor Guilhem. Por favor, professor Guilhem, o senhor vai fazer a pergunta sobre renda. Quem o senhor escolhe, professor Guilhem? Quem é que o senhor escolhe? Pode escolher o senhor. Um minuto. Já foi a Fátima, né? Eu posso repetir ou não? Peraí, lembrando que nesse segundo bloco, o candidato tem a faculdade de escolher quem vai responder a pergunta dentro do tema sorteado e um candidato pode ser escolhido até 2 vezes. Vou escolher a professora Fátima. Por favor, pode elaborar a sua pergunta sobre renda, professora Fátima, por gentileza. Mas aí não vai Eu já bater, né? respondi. Hã? Mas aí não vai bater a conta, né? Eu já respondi 2 vezes. Não, é exatamente. A regra do debate é essa. Todos vão perguntar e vão replicar as respostas, mas então, vamos lá. Necessariamente nem todos vão responder. E essa é a regra do debate, professora Fátima. A regra do debate foi essa. Tanto é que nas regras a gente estabeleceu, está escrito lá, que todos os candidatos vão fazer pergunta e vão replicar respostas. Porém, nem todos vão responder pelo candidato ter a faculdade de escolher um candidato, até 2 vezes o candidato pode ser escolhido. Professora. Ok, professora Fátima, Brasil, eu já disse, né? E Brasília é um exemplo das maiores desigualdades sociais do mundo, uma alta concentração de renda. Enquanto a população do Lago Sul, Lago Norte, tem renda e salário equiparados a aproximadamente 27,5 salários mínimos, a estrutural tem apenas 2, 3 salários mínimos de renda. Isso ocorre em toda a área do Distrito Federal, uma desigualdade extremamente grande. A pergunta é muito simples. Como a senhora vai agir, quais medidas a senhora vai tomar para gerar renda, principalmente para a população mais pobre, mais desempregada, com mais dificuldade a nível do DF? Por favor, professora Fátima, a senhora tem Eu estou me sentindo a rainha aqui, todo mundo quer perguntar. Obrigada, Guilherme. Nós já, de certa forma, na primeira pergunta que foi feita sobre geração de emprego e renda, nós já apontamos alguns caminhos. Mas eu queria dizer que há outras oportunidades de geração de emprego e renda para a nossa cidade. Nós vamos colocar o BRB a serviço do fomento, né, da nossa média e pequenas empresas, né, para que elas possam ser desenvolvidas. E aí eu aproveito e digo aqui ao nosso candidato de que nós não somos contrários aos empresariados. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de receber a representação de 40 mulheres, as mulheres empreendedoras, né, que viu na possibilidade, na professora Fátima Souza, de ser alguém que vai ajudá-las a se desenvolver nessa cidade. E assumo e reafirmo de público compromisso com as mulheres empreendedoras, não só do DF, mas, inclusive, do entorno, né, do nosso Distrito Federal. Eu tenho dito que o BRB, se não voltar a assumir o seu papel de incentivador do desenvolvimento da economia local, nós não teremos desenvolvimento a contento. E faço uma metáfora, assim, talvez o Juscelino não goste muito do que eu digo, mas eu acho que ele fica rebulindo no seu túmulo, porque ainda o DF e o Distrito Federal não assumiu sua responsabilidade, ou seja, o sonho dele de transformar essa cidade no centro de desenvolvimento da região para o país, deslocando a indústria e o comércio, né, dos grandes centros, sul, sudeste, falo disso. Aí, viu, Alexandre, por isso que eu prometi que no final, no domingo e nos feriados, nós vamos abrir o metrô, porque faz com que as pessoas venham e circulem em outros espaços que não seja apenas o espaço das suas localidades. Venha para o centro da cidade, curta Brasília, tome Brasília para si. E eu acho mais, viu, Alexandre, essa coisa de que colocar empresário contra o Estado, isso não é producente. Nem é velho, nem é novo. É desumano.
É irresponsável, diria até, com todo respeito. Então, assim, o que nós temos que fazer para gerar renda, insisto, viu, Guilherme, é movimentar, só concluindo, é movimentar a economia. E se eu abro o metrô, eles vêm passear. Quem sabe, eles vão lá na sua lanchonete e compram o sanduíche e movimenta a economia da nossa cidade. Ok, professora. Professor Guilherme, 1 minuto para a sua... Infelizmente, professora Fátima, eu fiquei um pouco decepcionado com a sua resposta, porque você defendeu a aliança com o empresariado e não disse na prática, concretamente, como você vai gerar renda para o setor mais pobre da população. A minha pergunta foi bem objetiva. Como fazer para descentralizar essa concentração de renda absurda? A proposta nossa, por exemplo, entre outras, é que a gente invista 5% do orçamento do DF para sanar o déficit habitacional, através de um grande plano de obras públicas que vai gerar emprego e, ao mesmo tempo, garantir renda para a população que não tem acesso à casa. Tá certo? Por quê? Porque é uma renda indireta, ou seja, a pessoa vai deixar de pagar o seu próprio aluguel. Ela vai ser agora dona do seu próprio imóvel. Inclusive, essas pessoas, em sua maioria, moram em barracos, né? Não são respeitadas pelo governo, são oprimidas e por aí vai. Então, a minha pergunta ela foi bem clara. Infelizmente, a sua resposta não foi um tanto clara, né? Professora Fátima, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Guilherme, tenha paciência, minha resposta foi clara. Eu disse na discussão de geração de emprego e renda que nosso plano é absolutamente transparente. Nós temos 2 eixos de investimento em obras públicas e sentar com o setor produtivo para que eles venham conosco de forma responsiva e podemos gerar emprego e renda. Você não está sendo razoável com a minha resposta, não está querendo entender. Diferentemente, eu sou diferente de você. Eu não sou contra o empresariado, ao contrário, eu acho que o empresariado tem que assumir a sua responsabilidade, sim. Sou contra a exploração do trabalhador, sou contra salário para a mesma função diferenciada, sou contra que as mulheres recebam salário diferente dos homens pela mesma função, sou contra que o empresariado pague salário baixo, sou contra a precarização do trabalho, e eu vivi isso na Universidade de Brasília, como diretora da faculdade, que me solidarizei ao pessoal de segurança, ao pessoal da limpeza, quando os serviços terceirizados, na volta, eles não têm direito a férias, eles não têm direito ao seu 13º salário, e não têm nenhum direito. Então, eu sou contra a precarização do trabalho. Ok, muito obrigado. Vamos para o sorteio da próxima pergunta. Quem vai perguntar? Renan Arruda. Por favor, Renan. Tanto faz. Renan, você vai perguntar sobre ética e transparência. Quem você escolhe para responder e fazer seu comentário? Antes... Por favor, 1 minuto. Obviamente, a gente sempre volta na questão do golpe, né? Porque, para a gente, as eleições, em geral, já são uma grande farsa. As eleições, em geral, são candidatos que aparecem aí para fazer promessas e depois eles chegam lá, tudo que ele falou que ia fazer, ele não faz nada do que ele falou que ia fazer. Isso é a regra. Em períodos de golpe, então, isso aí toma uma proporção gigantesca. Achar que a gente vai conseguir resolver os problemas do GDF no período em que nós temos a EC 95, a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos públicos por 20 anos. Né? Isso vai afetar diretamente o GDF, afeta a saúde, afeta a educação. Começar a dizer aqui que nós vamos resolver o problema A, B ou C, isso a gente não vê dessa maneira. Miragaia, a ética para a gente, quando a gente fala em ética, eu sempre me preocupo com o meu bolso, porque eu acho que tem algum interesse escuso por trás disso aí. Quando você ouve falar muito em ética, em corrupção, isso e aquilo, é porque tem alguém que está por trás disso aí querendo aprofundar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Por favor. Júlio, 2 minutos para a sua resposta, por favor. O que acontece, Renan, é o seguinte, aliás, isso foi objeto de discussão lá no debate no Correio Brasiliense. Não sei se todos repararam, das 7 perguntas que foram feitas pelo jornalista do Correio, 6 trataram sobre questão de desvio, corrupção, esse tipo de coisa. Apenas a pergunta que foi feita para o Hollenberg, curiosamente, não tratou sobre isso. E por que se dá dessa forma? Porque há uma política, né, há uma política deliberada por parte da classe dominante nesse país
de criminalizar a política, uma ação deliberada de criminalizar a ação política. Um denuncismo generalizado, né? Todos são suspeitos de tudo. Você ocupa um cargo público, você já, a partir daquele momento, você já é suspeito. E, na verdade, isso tem um propósito, Renan. Esse denuncismo, essa dúvida que se coloca sobre todos os políticos, né? Essa equalização de que todos são suspeitos, ela obedece a uma lógica que é, criminalizando a política, deixar o caminho livre para o mercado, para as forças de mercado. Isso tem um objetivo deliberado, né, de fazer com que, olha, na política não dá certo, então deixa o mercado agir livremente, que as coisas se resolvem. E a gente vê como age o mercado financeiro determina, olha, tem que ser feito o tripé macroeconômico, tem que câmbio flutuante, tem que ser superávit primário, meta de inflação. O Banco Central, ele tem meta de inflação aqui, só meta de inflação, mas nos Estados Unidos, que é a pátria do capitalismo, vejam só, eles também têm lá meta de emprego, mas aqui não tem. Eles impõem a gente um receituário que a gente fique de joelhos para os interesses do capital financeiro. Então faz parte disso a criminalização da política. Bota todo mundo no mesmo barco e aí eles nadam de braçada. Nós temos que estar alerta para isso e alertar a população porque está por trás dessa política de denuncismo deliberado. Renan, 1 minuto. Não, só 1 minuto, pessoal. Lembrando que no primeiro bloco o Renan ficou com 1 minuto a menos, porque foi o primeiro com a professora Fátima. A professora Fátima usou 1 minuto dela. Se todos concordarem, ele usa esse 1 minuto dele aqui nesse bloco. Ok? Para todos? Júlio? Então, 2 minutos, por favor, Renan. Muito bom. Bom, primeiro, eu queria falar um primeiro aspecto, é o seguinte, né? No Brasil, nesses últimos 3 anos, a gente foi invadido por uma propaganda maciça dos meios de comunicação sobre o problema da moralidade. Na verdade, isso é uma política, se você for pegar a história do Brasil, a história do mundo em geral, ela sempre volta nos momentos em que a classe dominante quer dar um golpe de Estado. Foi assim, para não ir muito longe, mas foi assim em 54 contra o Getúlio, que levou ao suicídio dele. Em 64 foi a mesma questão. E em 2000, até contra um candidato da própria direita, com o Collor de Mello, foi a mesma questão. E agora nós vimos com o governo da Dilma Rousseff, uma das coisas mais horripilantes que a gente viu na política, que foi o processo de impeachment da Dilma Rousseff, que foi eleita com 54,5 milhões de votos, tá certo? E isso foi rasgado por um Congresso absolutamente... Se tem ali corrupção, se você pode falar de corrupção, foram aquelas pessoas que votaram pelo impeachment da presidenta Dilma, né? Aquilo lá sim é corrupção, e depois a gente viu muitos casos que foi abafado pelos próprios golpistas, né? Foi abafado por eles. Então, esse problema da ética, da moralidade pública, tudo isso é uma política conservadora, direitista, que vem no sentido de embotar a mente das pessoas, através de uma propaganda maciça dos meios de comunicação, com o objetivo claro de colocar no lugar pessoas que vão roubar muito mais, se é que no período anterior tinha roubo. Então, por exemplo, a Lava Jato. A Lava Jato se fala aí que recuperou em torno de 3 bilhões de dólares. Apenas o processo de entrega do pré-sal para as grandes empresas multinacionais do petróleo, de isenção, eles estão levando $1 trilhão de reais por um período de 20 anos. Então, vem falar de eficiência de iniciativa privada aqui. A iniciativa privada só sabe mamar nas tetas do Estado. A iniciativa privada é um instrumento absolutamente falido na situação que a gente vive hoje. Ok. Júlio, 1 minuto. É exatamente isso. Essa ética é relativa, né? É relativa. E aí eu lamento muito que o representante do PSTU, ele tem aqui feito a defesa da Lava Jato. A Lava Jato serviu a um propósito: incriminar o presidente Lula, incriminar membros do Partido dos Trabalhadores sem crime e sem prova, né? O Lula está preso sem crime e sem prova. Basta ver o posicionamento do Comitê de Direitos Humanos da ONU, diversos juristas internacionais. Então é lamentável que aqui venha um representante de um partido que se diz de esquerda defender a Lava Jato, que foi instrumento do capital para criminalizar os movimentos sociais, para criminalizar partidos de esquerda. Isso é realmente lamentável. A gente vê hoje Lula
com metade das intenções de voto em termos de votos válidos, e preso em Curitiba, impedido de participar do processo eleitoral, com uma mordaça, impedido de se comunicar com a população, por conta exatamente desse processo, dessa farsa jurídica Obrigado. que foi montada. Obrigado. Júlio, você pode ficar aí, você é o próximo. Júlio, você vai fazer a pergunta sobre segurança e tem a faculdade de escolher quem vai responder. Só não pode a professora Fátima, porque já foi escolhida por 2 vezes. Para ser democrático, vou escolher o Guerra. Por favor, 1 minuto para elaborar a sua pergunta. O Guerra, o Brasil vive uma situação calamitosa em termos de segurança pública. São 63 mil assassinatos por ano. Nos últimos 10 anos, mais de 500 mil, 540 mil, mais de 500 mil de pessoas morreram na violência, sobretudo trabalhadores, jovens da periferia, negros, todos que conhecem o perfil. Aqui no Distrito Federal, a gente tem uma situação de segurança onde não há policiamento efetivo nas ruas, principalmente nas regiões mais pobres. Há uma concentração do policiamento nas regiões mais ricas, mas as regiões mais pobres estão absolutamente desprotegidas. Não há nenhuma inteligência, não há investimento na inteligência policial e muito menos integração dos órgãos de segurança. Qual é a sua proposta para melhorar a situação da segurança pública, principalmente naquilo que afeta a segurança das mulheres que têm sido vítimas recorrentemente de crimes nessa cidade? Obrigado. Alexandre, você tem 2 minutos, por favor. Bom, a segurança pública é uma corrente com vários elos. É importante a gente só lembrar de todos. O primeiro deles é a educação. A gente não corrige o problema de segurança no médio e longo prazo se a gente não resolver o problema de educação de hoje. É um assunto que tem que ser falado. Outra questão importante é a questão carcerária. Os nossos presídios hoje estão em condições assim calamitosas. Eles mais estimulam o crime do que qualquer outra coisa. Então é importante que a gente mude e reveja a questão carcerária no Brasil, e a gente tem, no nosso plano de governo, a previsão de construção de PPPs para isso. Um outro elo importante que você citou, e eu concordo com os problemas levantados, é a questão do policiamento. A gente defende que a Polícia Militar tenha um trabalho ostensivo, que a gente remaneje funções administrativas, 50% do efetivo está em funções administrativas, que a gente faça essa mudança para eles atuarem no campo, onde o crime acontece. A gente defende que os policiais que estiverem em regiões com índices de criminalidade maior, como você colocou, é impressionante a diferença dos índices de segurança do plano piloto para as cidades, a gente remunere melhor esse policial que corre risco de vida. A gente tem novas tecnologias que estão previstas no nosso plano, como a base móvel comunitária, uma base equipada que a gente tem dado muito certo na Polícia Metropolitana de São Paulo, que a gente precisa implantar aqui no Distrito Federal. Enfim, tem diversas ações. E uma delas também vem com a Polícia Investigativa, que é a implantação e, aliás, a abertura das delegacias de Polícia Civil que estão fechadas. Enfim, mas concluindo a minha resposta, queria também dar para você, Júlio, um pedido para você, de forma democrática, me incluir nos próximos debates, se o senhor puder. Eu não sei se a emissora vai quiser, mas se o senhor puder assinar, eu vou celebrar bastante. Obrigado, Guerra. Por favor, Júlio, 1 minuto. Bom, eu cheguei a imaginar, Guerra, que você pudesse citar a questão da redução da desigualdade social como um elemento importante para a redução da violência, mas foi mera ilusão imaginar que você pudesse ter essa preocupação. Mas esse é um fator fundamental para que a gente possa reduzir a desigualdade, a violência, né? Oferecendo oportunidades de empregos. A taxa de desemprego aqui é elevada, no Distrito Federal chega a 19,5%, mas entre a juventude chega a 46%. E entre a juventude das periferias chega a 60%. De cada 3 jovens, 2 não têm empregos. E isso tem sido um elemento fundamental para a violência, porque a falta de oportunidade, ela efetivamente leva grande parte da nossa juventude para a criminalidade. Infelizmente, ninguém nasce bandido, ninguém nasce criminoso. É a sociedade que cria. Eu queria só aproveitar esses 10%, como a gente não vai discutir mobilidade, para lembrar que o metrô é deficitário em todas as cidades do mundo.
Talvez porque vocês sejam novos, vocês não têm essa informação, mas isso é verdadeiro. Obrigado. Por favor, Guerra. Júlio, isso não é verdadeiro. A gente tem a linha 4 do metrô de São Paulo, que é uma concessão com a iniciativa privada, e ele não é deficitário, senão a iniciativa privada não teria escolhido fazer esse investimento. Certamente é muito menor do que o governo gasta aqui no Distrito Federal e o resultado seria melhor. E eu concordo com você, essa questão Por isso que eu comentei, inclusive, eu acho que eu comentei, a educação ela é uma solução para a segurança no futuro, justamente porque a pessoa passa a se desenvolver, passa a crescer e passa a ter condições de vida. O emprego é super importante para mim e a pauta central do meu plano de governo é a geração de emprego, porque disso eu conheço. É assustador, é indignante. Eu recebo, Júlio, 50 pedidos de emprego por dia. Todo dia eu recebo 50 pedidos de emprego. E para mim, assim, é muito triste não poder atender todos esses pedidos. Por isso que, inclusive, que eu quero ser governador do Distrito Federal, porque a pauta de emprego vai ser prioritária. Volto a lembrar, Júlio, se você puder assinar essa carta aí, para, de forma democrática, me colocar dentro dos debates. Obrigado. Eu agradeço. Eu posso falar sobre isso? Porque eu não queria falar sobre a resposta. Não. Pode? Sem problema. Então, todos concordam? Não, eu assinaria caso aqui estivesse todos aqueles que estão ficando fora do debate. Se você inserir o PSTU ou o PCO, o partido do general Chagas, eu não tenho nenhuma dificuldade. Mas desde que todos sejam... Aliás, devia ser uma preocupação sua, né? Articular com os demais e pedir que todos tivessem a oportunidade. Ok. Ok. Eu prefiro que seja registrado o pedido e... Posso fazer agora ou não? Não, faz depois. Me entrega um bonitinho, pedindo... Caso os de baixo também concordem, que eu acho que sim, né? Perfeitamente. Pessoal, a gente está chegando ao fim do segundo bloco e lembrando a todos que estão em casa que todos os 11 candidatos foram convidados para estar aqui conosco, o que deveria ser feito por todas as televisões, para que não houvesse necessidade do Alexandre Guerra estar fazendo um documento desse, né? Eu acredito que todos devem ter o mesmo espaço democrático de tempo e de visibilidade em todas as televisões para mostrar suas propostas e seus projetos para a cidade. Então a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em 4 minutinhos, por favor. É o mesmo